Plantão médico, câncer gástrico. Sinais, sintomas, detecção precoce e tratamento. Recentemente a gente perdeu um prefeito aqui em São Paulo, Bruno Covas, e com muito pesar, na verdade, toda a sociedade passou a prestar atenção nesse tipo de problema. Câncer do aparelho digestivo, com ênfase nessa questão específica que é o câncer de estômago e da transição do esôfago para o estômago. Para conversar mais sobre isso e para a gente aprender tudo, eu estou recebendo hoje aqui um colega médico, doutor Rodrigo Barbosa, que é cirurgião do aparelho digestivo e vai ensinar tudo para a gente, para ficar muito claro e para que você possa se cuidar e se prevenir. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Queria começar falando que admiro muito o seu trabalho e lastimar pela perda do prefeito, né, que era um ser humano admirável. Rodrigo, o que chama muita atenção é que ele era um rapaz novo, jovem, cheio de vida, aí, com histórico de política na família, e a gente percebia que existia uma grande vontade de fazer as coisas diferentes. Mas, de repente, surgiu um diagnóstico quando menos ele esperava. É comum esse tipo de câncer? Não, especificamente o tipo de tumor dele, que é um tumor de transição do esôfago para o estômago, esôfago que é o tubinho que leva a comida até o estômago, é um pouco mais raro e costuma ser mais agressivo. E a detecção não é tão fácil assim de ser feita precocemente, porque os sintomas às vezes são silenciosos. Agora sim, quando a gente leva em consideração a possibilidade do diagnóstico precoce como algo que possa impactar, né, em você tratar a pessoa de uma forma rápida e evitar uma evolução tão grave como a dele, existe em alguma parte do mundo exames preventivos para se perceber se o indivíduo tem essa alteração ou não? Sim, aqui no Brasil especificamente, devido a nossa população ser muito heterogênea, né, não ter um tipo muito específico, não existe uma prevenção. Por quê? Porque esse tipo de câncer é mais comum em pessoas de etnia asiática. Então, por exemplo, no Japão, na Coreia, são países que têm uma preconização de realização de endoscopia a partir dos 35, 40 anos, a depender do país. Então, nesses países acaba eventualmente descobrindo alguns cânceres mais cedo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem um protocolo para isso. Mas eu sempre gosto de ressaltar em consulta que às vezes as pessoas menosprezam alguns sintomas leves de mal-estar, má digestão, às vezes voltam num gosto ruim na boca, um entalo, e às vezes vão deixando isso passar, tomando remedinho caseiro, tomando um chazinho, tomando remedinho de farmácia, e às vezes é o comecinho do sintoma daquela coisa que você pode perder a chance de fazer um exame simples e detectar precocemente a doença. Agora, Rodrigo, vamos conversar um assunto importante, né? A gente sabe, como você falou, que não é tão comum quanto nos asiáticos, né? Porque, lógico, nosso país é muito grande, tem muitas pessoas, 210 milhões de habitantes, mas eu tenho um dado aqui que me foi passado, que segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são mais de 21 mil novos casos que provavelmente vão ser diagnosticados nesse ano. É lógico que do ponto de vista populacional, isso não justifica, né? Ou talvez não gere toda essa questão de fazer uma endoscopia digestiva alta com frequência para a detecção. Mas a pessoa que tem sinais e sintomas gastrointestinais, como você falou, às vezes é aquela coisinha meio esquisita, ela tem que procurar um especialista, não tem? Deve, com certeza, deve procurar um especialista. E esse especialista ele tem que ser todo ouvidos para qualquer sintoma do trato gastrointestinal. Seja ele um sintoma que seja alto, como essa coisa do arroto, como essa coisa do entalo, o gosto ruim que vem na boca, seja azia, seja uma alteração no cocô. Por exemplo, uma constipação, uma diarreia que está surgindo subitamente, perda de peso sem dieta. Muitas vezes as pessoas começam a perder peso sem dieta e acham maravilhoso, tô perdendo peso. Não é tão bom assim às vezes. Você tocou num ponto importante aí. O que é normal, né? Porque a gente fala da parte digestiva, você imagina o paladar, o gosto, a alimentação, tá magro, tá gordo, mas assim, ir no banheiro. É normal ir no banheiro todo dia, prestar atenção em relação à frequência, tudo isso pode trazer dicas de que talvez exista algum problema mais grave por trás disso tudo? Sim. Isso é um pouco diversificado na literatura médica, mas eu gosto muito de falar a regra dos três. O que é normal? O normal é você fazer cocô até 3 vezes por dia e passar até 3 dias sem fazer cocô. Desde que esse cocô tenha uma consistência que não te machuque ao passar, ou seja, não esteja ressecado, ou que as fezes não estejam irritando a região anal.
Então são coisas bem interessantes você analisar. O ritmo do teu intestino fala muito da tua alimentação e do teu estilo de vida, de quanto de água você está tomando. Então é super interessante analisar isso aí. Fica de olho no cocô. Ele é feio, mas ele pode te falar muita coisa. É curioso você estar falando, porque assim, o estilo de vida impacta, né? Em termos da saúde do próprio aparelho gastrointestinal. E hoje em dia a gente até conversa que o intestino funciona como um cérebro à parte, né? Frente à riqueza que tem de comunicação entre os neurônios que fazem parte do sistema digestivo como um todo. Mas assim, você falou do estilo de vida, sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo, o que se come, que nem você falou. Os asiáticos é mais comum a existência, por exemplo, do câncer gástrico. É por uma questão genética ou uma questão alimentar? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses hábitos que muitas vezes são nocivos, que as pessoas tomam, e a relação que ele tem, o fator de risco para o câncer do aparelho digestivo. É super interessante falar isso aí. Existe um componente genético no surgimento do câncer gástrico para o asiático, mas assim, o hábito de comer alimentos ricos em sódio que eles têm lá favorece muito para que isso aconteça. Mas de maneira geral, é exatamente o que você falou. Sedentarismo, tabagismo é um dos principais fatores de risco. A obesidade ela vem atrelada a um tipo de alimentação que é sempre nocivo, rico em embutido, rico em enlatado, muito conservante, muito tempero artificial. Então, esses fatores de risco são os que a gente pode controlar. E a gente tem sempre que focar nas coisas que a gente pode controlar, porque o incontrolável é muito difícil de prevenir, né? Mas as coisas que a gente pode controlar, o ser humano tem a mania de não querer olhar para ele e dizer assim, poxa, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada hoje? Às vezes ele fala, uma coisa que eu digo assim de fim de semana, o cara come até passar mal. E ele acha que isso é o correto. Por quê? Porque é culturalmente certo. Culturalmente certo você ir para um almoço de família, se empanturrar até passar mal. Não é legal. Isso aí vai virar um hábito. E as pequenas exceções, quando você passa a repeti-las no dia a dia, se tornam regras. E é aí que começa o processo de adoecimento, né? Agora, Rodrigo, quando a gente fala do câncer especificamente, a gente está dizendo de células que deveriam existir ali, até ser renovadas, numa frequência tal, mas a gente está dizendo de uma doença em que esse processo de multiplicação celular ficou totalmente alterado. Sim. E como você falou, dependendo do tamanho, da situação e do momento, os sintomas são inespecíficos. Mas a gente tem que prestar atenção. A partir do momento, por exemplo, que o ex-prefeito teve o diagnóstico tomado, quais são os caminhos naturais do tratamento? Todo câncer, ele tem a cirurgia como forma de tratamento ou não? Como é que funciona esse universo e o que esperar quando você tem um diagnóstico desse? Não, de modo algum, né? A gente nunca olha para um câncer e pensa, vamos operar. Não é só assim, operar e simplesmente resolver, não é. Cada câncer tem seu estágio e a gente precisa saber qual estágio que o câncer está antes de pensar em lançar mão de uma cirurgia. Por exemplo, vou puxar o gancho para o caso do prefeito. O prefeito tinha uma lesão que ao diagnóstico já tinha metástase hepática. Então isso fala muito contra o prognóstico. Então a priori a gente vai dar prioridade a fazer o tratamento quimioterápico, né? E avaliar a resposta disso aí para ver se isso aí se torna uma lesão passiva de ressecção ou não. Qual que vai ser o tratamento mais adequado? Isso tem que ser visto caso a caso. Claro, por exemplo, se eu pego uma lesão muito precoce, numa posição muito favorável, por exemplo, no estômago, eu não preciso nem de fazer cirurgia. Às vezes o tratamento pode ser endoscópico. Você vai lá, tira por endoscopia, faz o que a gente chama de mucosectomia, aquela lesão sai e você vai fazer o acompanhamento como se tivesse feito uma cirurgia. Então tudo depende do estágio que você descobre a doença, né? Por isso que é tão importante, na verdade, você prestar atenção no seu corpo. Com Né? certeza. E seguir essas orientações que a gente está falando aqui. Agora, levando em consideração o aparelho digestivo e falando, por exemplo, do cólon, aí sim existem protocolos de exame de triagem específico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Colonoscopia é um exame que é necessário de ser realizado de quanto em quanto tempo? Quais são as pequenas regras que as pessoas aqui podem aprender e, principalmente, né, compartilhar com quem você gosta e levar essa informação adiante? A colonoscopia é um exame que todo mundo vai ter que fazer um dia, né? Você que está em casa, se você tem mais do que 50 anos, você tem que fazer colonoscopia. Não tem jeito, não tem saída, não tem solução. E se você tiver história familiar de câncer de intestino grosso, tem que fazer a colonoscopia
10 anos antes do que o primeiro caso da tua família. Por exemplo, se o teu pai teve câncer aos 50 anos, com quantos anos você vai fazer a colono? No caso, tem que fazer com 40 anos, então. Exatamente. É isso. E qual que é a frequência? Se a colonoscopia está normal, a sociedade brasileira recomenda a cada 10 anos. Mas aí a gente vai ter que analisar colonoscopia a colonoscopia, porque, por exemplo, se eu encontro um pólipo, dependendo do tipo de pólipo, eu vou mudar o tempo de acompanhamento de nova colonoscopia, em busca de novos pólipos. Porque quando a gente encontra o pólipo na colonoscopia, a gente retira ele. E aquilo ali é a prevenção do câncer, porque é uma coisa que a gente está tirando o pólipo, e aquele pólipo é o que vai virar câncer no futuro. Iria, né? Porque não vai mais, porque a gente retirou. Quer dizer, então a gente precisa fazer um acompanhamento ativo para evitar que uma complicação grave aconteça e muitas vezes fique tarde demais. Com certeza. Rodrigo, quais são as dicas para a gente encerrar esse nosso papo aqui com chave de ouro, para que as pessoas que estão escutando a gente, os nossos seguidores e seguidoras, possam levar para frente de uma vez por toda em relação à saúde do aparelho digestivo e principalmente a prevenção do câncer gástrico e do câncer do aparelho digestivo como um todo? A primeira dica que eu dou é escute teu corpo. Quando você está tendo sintomas, mesmo que leves, de repetição, é melhor que você faça uma investigação para que você tenha certeza que ali não está tendo um problema mais sério que você está deixando passar tomando medicamento sintomático, né? Então, a primeira dica de todas, estômago, intestino, mal-estar, diarreia, não se trata somente com medicação sintomática e automedicação pode ser um veneno nesses casos. A gente, até uma coisa que a gente vê na prática, né? Pessoas que tomam um remédio sintomático e às vezes vai fazer endoscopia, tá com a úlcera. Então, é bem importante isso, não se automedique, ouça os sintomas que teu corpo está falando, né? E aqui o que você está falando é, a pessoa sente queimação, tem muita eructação, que é a questão do arroto, azia, má digestão, Sim. Aquilo que muitas vezes, né, você leva de uma forma muito comum do dia a dia, pode ser um problema e você está aí mascarando. A própria constipação, a diarreia, até para você ter um termômetro de como está a tua alimentação. Porque muitas vezes a tua evacuação vai falar se está faltando fibra. O aumento de ingesta de fibras, por exemplo, é uma coisa que previne câncer. Então, tem uma alimentação rica em legumes, tem uma alimentação rica em frutas. É bem importante para que você tenha esse aumento de ingesta de fibras. Vê se você está bebendo água o suficiente. Eu achei muito interessante você dizer isso, né? A gente fala de água muitas vezes pensando principalmente na saúde dos rins. Mas vai muito além disso, né? O próprio aparelho digestivo precisa de água para funcionar bem. É tudo, né? O ser humano é 60% água, né? Evitar o sedentarismo. Sim, isso é super cortar importante. o cigarro, cortar a bebida alcoólica em excesso. Sim. A gente não está dizendo para o pessoal que está em casa que tem que virar triatleta. Você não precisa virar triatleta, não precisa ser o maior desportista, um atleta de alto rendimento. Mas você tem que ter um hábito de um exercício físico que te dá prazer. Você tem que ter prazer, tem que ter tesão no que faz. Tem que ter regularidade, constância. Isso não pode ser uma coisa esporádica na sua vida. E basicamente é isso, né? É aquele tripé da vida saudável, né? Comer bem, fazer exercício física, né? E ter uma boa qualidade emocional aí, evitar grandes estresses se você puder, né? Ter o controle disso e até se você puder e estiver muito estressado, jogar para o exercício físico um pouco. É isso aí. Dr. Rodrigo Barbosa, muito obrigado por suas orientações e por todas as informações que eu tenho certeza que os nossos seguidores vão seguir daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigado você, foi um imenso prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui e até o próximo Plantão Médico.